Olá, boa tarde, que bom ter a sua companhia. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Agora são 1h02, o Informe Região já está no ar e você vai ver nesta edição. Homem é preso em Rio Grande por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Ele planejava aplicar um golpe milionário contra a Caixa Econômica Federal. Copa FGF, definido quem será o adversário do Esporte Clube São Paulo na estreia da competição. Presidente Lula edita decreto que regulamenta a concessão de descontos nos financiamentos dos produtores do Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no Informe Região. A gente começa com informação para os usuários do transporte público em Rio Grande. Os passageiros já podem voltar a usar a parada de ônibus localizada ao lado da SAC, no Balneário Cassino. O embarque e desembarque de passageiros estava suspenso no local desde a última segunda-feira, para a desmontagem da estrutura do paradão por causa de um empreendimento imobiliário que será construído no local. Segundo a Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança de Rio Grande, até o final desta semana, um novo abrigo coberto será instalado no espaço disponível. O setor de serviços teve crescimento no mês de junho no país e, com isso, alcançou o patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2022. É o que revela uma pesquisa do IBGE divulgada nesta semana. O volume de serviços no país avançou 1,7% em junho deste ano, na comparação com o mês de maio. Os dados da pesquisa mensal de serviços, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o setor está 0,5% acima do patamar recorde anterior, registrado em dezembro de 2022. Se comparado ao mês de junho, mas do ano passado, o setor cresceu 1,3%. O IBGE pesquisou 5 atividades de serviços para o levantamento e todas elas registraram aumento de maio para junho. Setor dos transportes, 1,8%, informação e comunicação, 2%, profissionais administrativos e complementares, 1,3%, outros serviços, 1,6% e serviços prestados às famílias, 0,3%. Os candidatos do concurso nacional unificado irão prestar provas neste domingo. A oferta é de mais de 6.000 vagas em todo o país. Acontece no próximo domingo o concurso nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos. Mais de 6.000 vagas para 21 órgãos federais serão disponibilizadas pelo exame, que será aplicado em todo o país. Os portões serão abertos aos candidatos às 7h30 e fechados às 8h30 da manhã. As provas terão início às 9 horas. No turno vespertino, os portões abrem às 13h e serão fechados às 14 horas, para começarem as aplicações às 14h30. Os locais de prova estão disponíveis desde o dia 7 de agosto, no cartão de confirmação na área do candidato. Boa sorte aos candidatos. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Rio Grande, a cidade não registrou nenhum novo caso de dengue na última semana. Veja como estão os números da doença contabilizados até o momento aqui no município. O boletim sobre a dengue em Rio Grande não apresentou novos registros nesta semana. Segundo os dados divulgados na segunda-feira pela Secretaria da Saúde, o boletim semanal consta com os mesmos 89 casos positivos, já contabilizados na semana passada. Ao todo, 505 casos foram notificados, sendo 49 confirmados como importados e 40 registrados como autóctones, que tiveram origem no próprio município, além de 416 casos que foram descartados para a doença. De acordo com o boletim, a zona industrial e a Vila da Quinta seguem sendo as áreas com maiores registros da doença. Vamos agora com as informações do tempo para esta quinta-feira. Acompanhe a previsão para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens à tarde. Os ventos ficam em 10 km por hora, a umidade em 64%. A temperatura ficará entre 19 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de céu com poucas nuvens. Os ventos podem chegar a 10 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 64%. A temperatura ficará entre 19 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Dom Bendrito, sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 3 km por hora. A umidade em 61%.
A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Camaquã, tarde de céu nublado, mas não há possibilidade de chuva. Os ventos ficam fracos, em 13 km por hora, e a umidade hoje fica um pouco mais alta e poderá chegar a 59%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 4 km por hora, a umidade em 62%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 5 graus a mínima. O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula editou o decreto que regulamenta a concessão de descontos nos financiamentos dos produtores aqui do estado. A decisão saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira. O auxílio será concedido para que produtores liquidem ou renegociem parcelas de operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização, e a produtores com perdas de renda pelas atividades ou materiais de pelo menos 30%. De acordo com o decreto, para operações de custeio, o produtor que apresentar a declaração pessoal de perdas da renda na atividade financiada poderá ter descontos nas parcelas de até 30%, limitado a R$ 20 mil por mutuário. Uma comissão especial de análise de operações de crédito rural deverá ser formada para analisar os pedidos de desconto para operações de industrialização e custeio. Nas operações de custeio e industrialização ou investimento, o limite é de R$ 120 mil por mutuário, nos contratos individuais ou por integrante do contrato de crédito nas operações grupais e coletivas. Um homem foi preso em uma operação da Polícia Federal para combater a prática de estelionato e falsificação de documentos. A prisão aconteceu ontem aqui em Rio Grande. Segundo a polícia, o homem estaria tentando aplicar um golpe na Caixa Econômica Federal para se apropriar indevidamente de um imóvel avaliado em R$ 1 milhão. 2 mandados de busca e apreensão foram executados e um homem foi preso. De acordo com as investigações, o suspeito teria apresentado comprovantes de pagamentos falsos à Caixa Econômica Federal. Segundo a polícia, os documentos teriam sido emitidos supostamente por outras instituições financeiras. O objetivo era a obtenção indevida da posse e da propriedade de um prédio, avaliado em R$ 1 milhão, financiado por um cliente. O investigado já possuía diversos registros na polícia pela mesma atuação. Ele responderá pelo crime de estelionato majorado, com pena privativa de liberdade prevista. Falando agora de esporte, a Federação Gaúcha de Futebol definiu os jogos e os mandos de campo da primeira fase da Copa FGF. O Esporte Clube São Paulo será o representante aqui da cidade e já sabe quem será seu primeiro adversário no campeonato. A Federação Gaúcha de Futebol definiu os confrontos da primeira fase da Copa FGF Troféu Zagallo. Os 9 clubes jogarão entre si em turno único, com os 6 melhores garantindo classificação. Os 2 primeiros colocados avançam direto para as semifinais. Os 4 times restantes disputam uma segunda fase. Neste início de competição, os duelos foram definidos assim: Juventude e Gaúcho, Ipiranga e São Paulo, Passo Fundo e Aimoré, São José e Grêmio. Pelo número de participantes, a federação definiu que toda rodada uma equipe ficará sem atuar. Neste início de competição, o Internacional é quem vai esperar sua vez de estrear. A Copa FGF Troféu Zagallo tem data de início para a próxima semana. O São Paulo de Rio Grande, o único representante da cidade na competição, estreia no dia 21, quarta-feira, contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa. Cobertura completa da participação do clube rio-grandino na competição você acompanha aqui na TV O Farol do Sul. Acabou o Informe Região de hoje. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. É só procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lá você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.